de diretos. Não é isso que é notícia. Notícia é título curto e texto longo, para poder fazer com que as pessoas reflitam, para que as pessoas ponderem, para que aí sim eu forme massa crítica. E aí sim eu vou ter esse fenômeno que a gente tem hoje nas ruas, de pessoas se mobilizando, buscando uma melhor atuação institucional. A gente tem que sair dessa história corporativista, essa história superficial. Embargos infringentes é algo que não deve existir no tribunal? Tudo bem, não tem problema nenhum a sociedade repensar isso. Mas então vamos atacar esse instituto de frente. Vamos levar ele para ser ponderado, votar, extingue. Daqui para frente para todo mundo. O que não pode ficar, neste caso não devia ter, naquele caso não devia ter. Casuísmo. Não podemos viver com casuísmos. Aí, doutor Alexandre, só aproveitando rapidinho, é que eu acho que depois desse julgamento, nós vamos ter algumas modificações legislativas e também de atuação dos nossos tribunais. Porque ficou aqui demonstrado a inadequação de certos dispositivos legais. E eu não estou falando dos embargos infringentes, eu estou falando do fato do Supremo Tribunal Federal julgar um caso complicado como esse, parar praticamente para julgar apenas uma ação e depois ficar nessa situação, vamos dizer, injusta com relação aos réus, de não possibilitar a eles o duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau? Todo réu aqui nesse país, todo réu, qualquer um, desde o ladrão de galinha até o perigoso criminoso do PCC, eles têm direito ao segundo julgamento, do mesmo caso deles. Então, eles são processados no primeiro grau, aí são condenados, o advogado deles recorre para o segundo grau, sempre. Eles têm direito a outro julgamento. Então, o que a gente poderia fazer aqui no Brasil? Acabar com a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Não dá para começar uma ação no lugar onde ela deveria terminar. Boa. Não é? Não dá, porque aí o próprio Supremo vai ter que julgar de novo. Essa não é a ideia da lei. A lei é que outras pessoas julgassem. Uhum. Mas, no caso, como não existe um tribunal acima do Supremo, é o próprio Supremo que vai reanalisar uma matéria que ele já julgou. Então, também não é uma coisa muito adequada. Eu fico feliz de ouvir a Luísa, que é uma jurista experiente, concordando inteiramente comigo. O que nós temos que fazer? Atacar o problema no seu cerne. Aprofundar a discussão. Para quê? Para verificar competência originária, prerrogativa de foro. Tudo isso precisa ser revisado para evitar justamente essa indisposição diante com que a sociedade almeja. É exatamente isso. Concordo inteiramente com a Luísa. Muito bem, eu quero ouvir você aí também. E já já vamos saber da opinião do nosso querido subprefeito lá da Lapa, Ricardo Aruti Pradas. É rapidinho, logo depois do intervalo comercial. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Hoje, com a modernidade, vocês podem assistir tudo que está acontecendo pela internet, pelo seu tablet, pelo seu iPad. E parabéns à TV Êxito por essa abertura a mais para os nossos dias. De maneira... Olha aí, estamos de volta com o programa Gente que Fala. E agora vamos ouvir também sobre o Supremo, que irá reabrir o julgamento do mensalão e da fala, que está repercutindo aí bastante, do jurista Ives Gandra, que disse, né, que o Supremo Tribunal... O jurista disse que tanto a condenação inicial de alguns réus sem a existência de provas quanto o adiamento da decisão trazem, sim, uma insegurança jurídica ao país. Já ouvimos o doutor Alexandre Zaquia, a doutora Luísa Eluf e agora o arquiteto Ricardo Aruti Pradas, que é subprefeito da Lapa. Suas considerações. É uma situação onde já foi muito bem colocado pela doutora Luísa, com muito mais... qualidade e que eu poderia ter pelo conhecimento. Mas a gente fica apreensivo da mesma maneira como o doutor Alexandre colocou, né? Nós temos como sociedade muita ansiedade por desfecho.
Agora, não pode se deixar de dar todo o respaldo ao contraditório que precisa acontecer. E o fato de você poder julgar por outras pessoas o mesmo caso é sine qua non um dos vértices que são pilares para todo o corpo jurídico. Ou seja, nós queremos sempre que isso seja válido para todas as instâncias. Se começou na Justiça Comum, foi para o Supremo e já são outros, por que a gente está começando pelo Supremo? Essa é uma das discussões que trazem. Outra é do domínio do fato, né? Isso precisa ser questionado, o que foi alegado do domínio do fato e essa colocação de provas. Eu acho que é muito o que o doutor Ives Gandra está colocando, mesmo que sendo com o viés de quem está defendendo, é pertinente. A gente precisa considerar que esse domínio do fato trazido de outros países para cá precisa ser questionado em que opções, em que situações a gente vai utilizar, se há uma filmagem, se há alguma coisa que realmente traga isso como uma verdade sine qua non. Né? Não dá para a gente ficar aqui sem dar o contraditório de uma maneira cabal, senão a gente corre o risco de ter uma condenação ou uma absolvição que vai ser discutida em um outro fórum internacional, que pega muito mal para a gente como país e como instituição. Isso precisa ser colocado e isso precisa deixar claro que não é contra os políticos ou a favor dos políticos ou quem está sob julgamento, mas sim de você ter uma decisão em que não resta a menor dúvida. O quanto mais isso for possível, melhor para todos. Muito bem. Olha, eu quero falar agora de mortes de famílias que se repetem aqui em São Paulo, gente. Para um tipo de homicídio considerado raro, os assassinatos de famílias inteiras têm se mostrado crime bastante recorrente na cidade de São Paulo. Casos como da família Pesseguini ou da família que pode ter sido envenenada em Ferraz de Vasconcelos, entre outros, chamaram a atenção de todos, inclusive por terem ocorrido em semanas subsequentes. É isso, doutor Zaqueira, ele que é o nosso delegado da mesa. Liliane, sem dúvida nenhuma isso choca a sociedade, né? Dizimar uma família inteira é algo que causa revolta e nos faz repensar e perguntar-nos para nós mesmos aonde está o erro, né? Onde está o erro na sociedade, o que está acontecendo de errado para isso vir à tona. No caso da família Pesseguini, eu lembro, nós participamos aqui de debates, de discussões, onde ninguém conseguia concordar que pudesse ter sido o menino. Eu ainda não concordo. Bom, tudo bem, aí não é questão de concordar ou não, são fatos, provas, documentos. E é isso, Liliane, que eu tenho zelado aqui todas as vezes que eu vou falar. Não é questão de a gente concordar ou não, é questão de documentar bem. A polícia trabalha bem quando? Quando ela não responde ao clamor social, ela responde tecnicamente, quando ela é legalista e quando ela atinge ao que é previsto e as expectativas legais. É isso, esse é o trabalho. A polícia não está aí para dar resposta para a sociedade, não está aí para dar resposta para a imprensa, não está aí para dar resposta para pessoas, e sim respostas institucionais. A polícia tem que responder ao anseio legal, ao que é previsto. Isso dá segurança para a sociedade. Então, se você tem instituições fortes, se você tem dentre elas uma polícia forte, não truculenta, forte, você dota ela de instrumentos, de mecanismos para que ela possa atingir esse objetivo. Ela não vai se sentir pressionada com o clamor social, ela vai ter a serenidade de poder pedir todos os exames que devem ser solicitados para que você possa ter tecnicamente fundamentos e elementos para justificar ou para apontar qual o problema. A discussão social desse problema é outra. Eu estou fazendo uma abordagem técnica. O problema social, Liliane, eu acho que é outro. Realmente, eu acho que a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade é doente. Aliás, a sociedade, desde que ela se formou, eu acho que ela passa por problema de saúde. E isso precisa ser abordado, precisa se tratar, precisa se entender aonde aconteceu a falha na educação, na formação daquele ser humano, para que ele se desvie e vá para a barbárie. Aquilo que aconteceu na família Pesseguini é uma barbárie. Se isso aqui se concretizar e realmente for um envenenamento, e que isso é fácil de ser comprovado, através de um laudo, isso não vai ser motivo de discussão. Aí não é questão da gente virar e falar assim, olha, eu concordo ou não concordo. É uma prova técnica. Sobre essa prova técnica, não vão ter discussões e argumentos que possam ser levantados ali, suspeito ou não. Se você tem um documento que mostra isso, acabou. Agora, o que justifica, o que leva uma pessoa a essa barbárie é outro problema. A gente tem que repensar isso na sociedade.
os valores, onde estão os problemas, o que gera esse desencadeamento. Tecnicamente, eu acho que tem trabalhado bem, e se não trabalha bem, tem que se pontuar aonde errou e se corrigir. Apontar o erro, expor o erro, mas em todas as instituições, não só na polícia. Eu espero estar viva ainda para... Concordo com tudo que o doutor Zaki falou, de verdade. Para dizer que a polícia trabalhou e continua trabalhando, nesse caso Pesseguini, e mostrar as evidências reais, porque, enfim, vamos que vamos. Deixa eu saudar aqui também ele que está conosco, o deputado federal Milton Monte, filiado ao PR. Como vai? Tudo bem, deputado? Primeiro, me desculpo por ter atrasado um pouco, viu, Liliane? E é um prazer estar aqui junto com esta bancada de pessoas que tenho certeza vão agradecer o debate. Muito bom. Minha querida doutora Luísa Eluffi. Essa questão de crimes em família me incomoda muito, sabe, Liliane? Eu tenho até livros publicados sobre o assunto. Eu acho que esse crime de Ferraz de Vasconcelos pode ter, a gente ainda não tem certeza, mas pode ter uma motivação passional. É um horror. Eu acredito que a nossa sociedade brasileira é uma sociedade doente. E é muito violenta. O Brasil é de uma violência assim, das maiores do mundo. Você sabe que contra a mulher, violência doméstica, não é só contra a mulher, é contra filhos, né, contra crianças, contra pais, mães, etc. Essa violência que acontece em família. O Brasil é o 7º país do mundo. Nossa, que ranking triste. Olha que coisa horrível, não é? Nós estamos lá na frente, nós somos os maiores, os piores, né? Nesse sentido. Então, é preciso entender que o Brasil é extremamente violento, é uma cultura da violência, e que a gente precisa trabalhar isso muito bem, porque a polícia está lá enxugando gelo, ou seja, um crime aqui, outro crime ali, correndo atrás de tudo, a justiça também, mas nós não estamos trabalhando na fábrica geradora dos criminosos, que é alguma coisa muito séria na sociedade e que isso precisa ser feito. A prevenção, não há dúvida nenhuma, que funciona melhor do que a repressão, porque na hora que você vai prender quem matou, esfacelou, torturou, o fato já aconteceu. A gente quer mudar essa realidade. Falar em mudança, gente, deixa eu contar para vocês que após as recentes manifestações populares, o governo e o Congresso se apressam para tentar viabilizar uma reforma para alterar as regras eleitorais no país. Entre as propostas apresentadas estão as consultas públicas sobre financiamento de campanhas, votos distritais e a realização simultânea das eleições municipais, estaduais e federais. É isso, deputado Milton Monte? Conte-nos aí. É isso. Eu queria dizer a respeito dessa questão social e dizer que nós temos uma desagregação da família, por vários motivos. E isso, na minha opinião, é a raiz de todos esses males, né? Nós vemos a juventude mais inserida na droga, na criminalidade, infelizmente, talvez por conta do pai e a mãe terem que trabalhar e ajudar no sustento da casa. A mãe não fica mais tanto com o filho, e isso, na minha opinião, tem sido o ponto, na minha opinião, principal. Quero também falar que estava ouvindo a respeito da questão da justiça, dos embargos infringentes. Eu só quero deixar uma reflexão aqui. Nós temos que aproveitar esse momento para discutir se o jurisdicionado tem recebido prestação rápida da justiça brasileira. Há assim, um mito que as pessoas que têm mais posse não vão presas. Mas não é isso, é que elas têm bons advogados. E o direito, como não é uma ciência exata, é uma ciência interpretativa, acha uma forma de arrumar um recurso, arrumar uma saída, olhar o problema com outro ângulo, e acho que o Congresso deve participar disso, mas também a Ordem dos Advogados, os tribunais, também devem participar. Porque, assim, quando alguém tem uma ação com grande possibilidade de vencer, ele quer que ela seja rápida. Se ele tiver grande possibilidade de perder, ele quer que ela demore bastante. Nós temos que fazer com que a justiça seja rápida, para que as pessoas acreditem na justiça brasileira. A reforma política, ela tem necessidade de ser feita. O país precisa
mudar a forma de eleição. Eu tenho pontos que eu considero, de tudo aquilo que está sendo colocado pela mídia, pela opinião